Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as antigas civilizações, as primeiras civilizações, um pouco de como essas civilizações se formaram. E eu não vou focar especificamente em uma civilização, eu vou falar um pouquinho de cada, para que a gente possa entender que a história, os fatos históricos, esses acontecimentos, eles se deram em vários locais do planeta, em vários locais do mundo, em tempos diferentes e de formas, de maneiras diferentes, tá bom? No vídeo que eu fiz sobre a pré-história, que eu falei dos 3 períodos da pré-história, vou deixar o card aqui em cima, eu falei com vocês sobre o período neolítico, certo? E nesse período, então, o homem lá das cavernas, que vivia procurando um lugar para morar, acabou o alimento nesse lugar, a gente vai em outro. Ele aprende a plantar. Ele aprende a criar animais. Ele começa então a criar o boi, a ovelha, a galinha. E ele plantando e ele criando animais, ele vai então sempre ter alimento. Ele não vai mais precisar ficar se mudando toda vez que acabar o alimento. Porque ele planta, ele tem bastante, ele estoca, mesmo quando tem o período de seca, ele vai ter comida. Então ele não vai precisar se mudar mais. Nesse período, então, o ser humano, ele vai começar a se sedentarizar. Hoje, quando a gente fala que alguém é sedentário, é uma coisa ruim, né? Porque a pessoa não se mexe, não faz atividade física, tá lá parado. Mas é esse o sentido da palavra sedentarizar, é parar, é se fixar. O ser humano, então, ele se fixa em um local. Ele vai residir, vai morar naquele local e não vai precisar ficar mudando toda vez mais. O processo, então, tem início no período neolítico da pré-história. Então, o ser humano, ele se fixa. Cada família está ali morando em um local. Essas famílias, com o tempo, elas vão se juntando e vão formando as aldeias. Essas famílias vão começar a morar próximas e elas viviam de formas parecidas. Com o tempo, essas aldeias, elas vão crescendo, vão tendo muitas famílias nessas aldeias e elas vão se tornar, então, as primeiras cidades. Tempo, então, essas cidades também vão se unindo. Uma cidade acaba sendo um pouco mais forte que a outra e conquista outra cidade, ou elas simplesmente decidem se unir. E essas cidades, então, vão se tornando, vão formar os reinos. Os reinos, então, nesse período da história da humanidade, são com diferentes povos que têm diferentes costumes entre si. Mas em cada reino, o povo que vive naquele reino, eles vão ter então costumes parecidos. E dentro de cada reino, eles vão viver então debaixo, vão viver sob o mesmo governo. Seja um rei, seja um imperador, seja um faraó. Mas todo mundo que vive naquele reino vai ter que obedecer então a determinado governador. Esse processo ele vai acontecer então em diferentes locais do planeta, de diferentes formas, como eu já falei, mais ou menos no mesmo período da história, mas não ao mesmo tempo, tá? Não simultâneo. No Oriente Médio, então, a região que hoje é o Iraque, próximo ali ao Iraque, nós vamos ter então o início, o desenvolvimento da Mesopotâmia. E a Mesopotâmia, então, ela não é um povo, não é um reino. A Mesopotâmia, ela é o local, certo? O local ali que ficava, então, entre os rios Tigre e Eufrates, lá no Oriente Médio. Nesse local, então, nessa região, viveram vários povos, ou viveram juntos, ou em guerra. Um povo conquistava outro povo, e assim, diversos povos viveram nessa região, em diferentes períodos, então, da história. Lá viveram os sumérios,
os acádios, os babilônicos e os assírios. Esses povos, eles eram politeístas, ou seja, poli de vários, muitos, teísta, vem de teos, de Deus. Eles acreditavam em vários deuses e na maioria, cada deus tinha então a sua função. O deus da guerra, o deus do amor, a deusa da fertilidade, o deus do sol, o deus da chuva. Eles viviam nas cidades e com o tempo eles tiveram que escolher um chefe para essas cidades. Um chefe, então, para o território ali que eles viviam, para o reino que eles viviam. Esse chefe, ele vai se tornar o rei. E esse rei, então, vai ter a função de proteger a cidade, vai ser o líder ali militar da cidade, vai ter a função também, vai ser um líder religioso. O rei, o chefe, então, ele era realmente visto como um deus. Ele era, então, um deus aqui na Terra para esses povos. E ele também vai ser um líder político, ele que vai comandar, que vai governar aquela região. Esses povos também vão se utilizar do sistema de escrita. Eles já vão, então, desenvolver, criar a escrita. A escrita que esses povos utilizavam, na maioria, era a escrita cuneiforme. Essa escrita, então, recebe esse nome por conta do material com a qual ela era feita. Ela era escrita na argila e era utilizado para escrever um material que se chamava cunha. Vou deixar aqui a imagem para vocês verem como que era. E todos esses povos que eu falei, que viviam na Mesopotâmia, se utilizavam dessa escrita. Essa escrita foi criada, então, em 330 antes de Cristo, pelo povo sumério. Na Mesopotâmia, como já se tinha escrita, eles também tinham as leis. Eles tinham as leis em escrito mesmo, que é o chamado Código de Hammurabi, que dizia o que podia, o que não podia ser feito, como poderia ser feito, falava sobre casamentos, falava sobre a venda de propriedades, sobre justiça. E no Código de Hammurabi, a gente tinha a chamada Lei de Talhão, que é o que a gente fala de olho por olho e dente por dente, que cuidava então da questão da justiça. Se alguém foi e derrubou sua casa, pela Lei de Talhão, você teria o direito então de ir e derrubar a casa daquela pessoa, porque ela te feriu e você poderia ferir ela da mesma forma que ela fez com você. Então, o povo que vivia na Mesopotâmia, eu falei, né, os caldeus, os assírios, os babilônicos, eles eram politeístas, tinham vários deuses. Mas desse povo, né, dos caldeus, a gente vai ter então uma pessoa que vai sair do meio dos caldeus, vai dar origem a um outro povo, que vai ser o povo hebreu. O principal registro que a gente tem do povo hebreu são nas escrituras bíblicas, mas não é o único. E então, Abraão vai sair então do meio dos caldeus, ele com a sua família, e eles vão então em busca de Canaã, de uma terra que Deus havia prometido para eles, e eles dão origem então ao povo hebreu. E o povo hebreu, ele vai então ter uma religião diferente dos povos da Mesopotâmia. Eles vão ser monoteístas. Tel, de Deus, e mono significa um só. Em vez de adorar vários deuses diferentes, o deus da chuva, o deus do sol, o deus da guerra, eles vão adorar um único Deus. Então, do povo hebreu, a gente vai ter a origem do judaísmo e também do islamismo, e do judaísmo, então, depois nós vamos ter a origem do cristianismo. São crenças, religiões diferentes, mas todas elas são monoteístas, acreditam em um único Deus. Então, Mesopotâmia, todos esses povos viviam no Oriente Médio. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre a África, o norte da África. No norte da África, então, se desenvolveu o Egito, o povo egípcio. E foi o mesmo sistema.
tá? Ao redor ali do rio Nilo, pessoas, famílias foram se agrupando, foram formando aldeias, foram formando cidades e formaram 2 reinos, o Alto Egito e o Baixo Egito. Confunde um pouquinho, mas o Alto Egito, então, era na região sul e o Baixo Egito era na região norte. Eram ali 2 reinos. Mas, em 310 antes de Cristo, então, o Alto Egito conquista o Baixo Egito. Eles vão, então, se unir, se tornar um único reino e vão ter também um único governador, que era, então, o faraó. Eles também eram politeístas, então no Egito a religião deles é politeísta, acreditavam em vida após a morte, por isso que a gente tem as múmias no Egito, e também no Egito eles já desenvolveram a escrita. Eles desenvolveram então ao longo do tempo 3 tipos de escrita, mas a mais antiga delas é a hieroglífica, os hieróglifos, que eram utilizados, então, nas tumbas, em textos sagrados, e são os registros mais antigos. E os primeiros registros encontrados dos hieróglifos datam aproximadamente cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Vimos, então, sobre o Oriente Médio e sobre a África. E agora nós vamos falar um pouco sobre a Ásia, outro local, outro continente, mas que também vai ter, então, o surgimento de um povo, né, de uma cultura, que é a China. A China, então, a população na China, ela vai começar a se fixar ao redor do Rio Amarelo por volta do ano 5.000 antes de Cristo. Lá, então, já viviam famílias no modo de vida sedentário. Elas já tinham se fixado ali ao redor do Rio Amarelo, e elas conseguiam viver ali por conta do rio, porque esse rio permitia com que eles plantassem ali ao redor, então. Eles plantavam cereais e com o passar do tempo eles começaram a plantar o arroz, que é algo muito típico, muito cultural lá na China. Outra coisa que é muito típica e muito antiga da China, que é já desse período, é a cerâmica. Eles já então se utilizavam da cerâmica, já produziam cerâmicas para armazenar os alimentos. Nessas cerâmicas também a gente tem então registros de algumas inscrições, certo? Alguns registros escritos então. Ainda não se tem a data exata do início da escrita na China, mas se sabe que ela é muito antiga e, segundo alguns historiadores, pode ser, então, a escrita mais antiga da humanidade. Na China antiga, bom, religião e filosofia eram 2 coisas que andavam juntas. Nós vamos ter, então, 2 correntes religiosas e filosóficas, que é o confucionismo e o taoísmo. Bom, o que eu quis, então, explicar para vocês nesse vídeo é que em diferentes períodos, então, da história, em diferentes locais, o ser humano foi, então, se fixando, foi, então, formando as cidades, os reinos, os impérios, como vai ser, então, depois na China, e eles só conseguiram se fixar por conta de um detalhe que cada um desses tem, que é o rio, que são as águas. Na China temos a presença do Rio Amarelo, no Egito o Rio Nilo e na região da Mesopotâmia o Rio Tigre e Eufrates. No Egito, por exemplo, o Egito fica na África, numa região que é desértica, é deserto. E eles só conseguiram então se manter e se fixar ali por conta da água do Nilo e também porque com o tempo eles conseguiram então administrar, levar essa água para os locais que eles queriam, com os canais de irrigação, como os encanamentos que a gente tem hoje, mas de uma forma então diferente. Eles levavam então a água mais para o interior ali do Egito, para poder plantar ali também. E com as cheias do rio Nilo, a terra ali ao redor do rio ficava fértil, ficava boa para plantar. Só que, vamos supor que você plantou um alimento que demora para crescer. E esse alimento está crescendo, de repente deu a cheia, alagou tudo e você vai perder seu alimento? Não,
eles também vão criar muros, vão criar diques e barragens para que em alguns momentos aquela água não inunde as plantações. Vimos também sobre a escrita, como cada povo desenvolveu a sua escrita e que isso aconteceu também de diferentes formas e em períodos diferentes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esquece de clicar em gostei e de compartilhar com seus colegas. Se te ajudou, pode ajudar também a eles, tá bom? Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau!